Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E essa aqui é a live que eu fiz no canal do nosso amigo Eudes, o Pregador, no dia 25/5, que por motivos diretos e indiretos, naturais e sobrenaturais, ordinários e extraordinários, nosso amigo Eudes se viu na obrigação de retirar a live do canal dele. Porém, eu irei publicar a live na íntegra no meu canal, acrescentando algumas coisas, porque o Eudes foi muito criticado por algumas coisas que eu falei na live. Alguns youtubers, né, da ala católica, eles ficaram chateadinhos com o que eu falei, e teve até acusação de que eu tinha falado uma mentira na live, né, difamando algumas pessoas, e eu só irei mostrar que realmente, tá, eu não falei nenhuma mentira, o que eu falei procede, e isso não é nenhuma difamação, é apenas uma crítica da minha parte contra alguns youtubers católicos também, tá? Parece que só o Cris Macabeus é criticável no mundo católico, nenhum outro youtuber pode ser criticado, nem vidente, ninguém, tá? Só o Cris Macabeus. Porém, o Cris Macabeus, né, é criticável, pode criticar, como eu falei, pode pegar todos os meus vídeos, refutar, pode usar a minha imagem, não tem problema nenhum, eu não tenho problema com isso, tá bom? Eu sou realmente... Eu defendo a minha fé, não sou pregador, não trabalho para a igreja, apenas defendo a minha fé, tá bom? Porém, meus vídeos, né, todos são públicos, então você pode usar o meu vídeo e refutar da melhor maneira possível, tá bom? Como eu falei, gente, todos nós somos católicos e a crítica é normal. Então está aí a live, irei publicar no meu canal na íntegra. Peço para que os youtubers aí não fiquem mais chateadinhos, porque é a mesma live, tá? Apenas o Eudes, né, teve que retirar do canal dele, mas eu irei publicar a mesma live do dia 25/5. Paz e bem a todos e acompanhe a live. Já tá ouvindo. É isso aí. Olá, pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria, Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora proteja a vida de todos vocês, que a Mãe de Jesus cubra vocês com o manto sagrado. É muita alegria aqui, convido você a espalhar esse vídeo, esparramar para várias pessoas. Eu estou aqui hoje com o meu querido irmão Cris, mais conhecido como Cris Macabeus, eu chamo ele do pesadelo dos protestantes, dos hereges, porque realmente é... Eu conheci o Cris desde 2012, quando na época havia um movimento chamado Salvai Almas, que diz que o anticristo ia reinar no Brasil, deu até a data do anticristo chegar, e o Cris foi um dos grandes responsáveis por esclarecer essas mentiras. E é uma alegria muito grande, eu nunca fiz live, estou aprendendo aqui a fazer live a primeira vez, tá? E a minha meta aqui é apenas fazer as perguntas e o Cris responder, que eu não vou ser o Faustão para interferir toda hora nele. Então, Cris, eu queria que você apresentasse para o povo aí, meu irmão. Pode falar do seu canal para as pessoas se inscreverem para a gente começar a nossa live. Boa noite, o pregador Eudes, grande amigo. Já faz mais de um ano que a gente tenta se organizar para fazer uma live, né, Eudes? E assim, sempre acaba se desencontrando o horário, né? Graças a Deus que hoje deu tudo certo para que a gente pudesse fazer essa live. E, enfim, né? Eu conheço o Eudes também há muito tempo. E agora, nos últimos anos aí que a gente começou mesmo, né, trocar mais ideias a respeito, né, tanto de Apocalipse como aparição mariana. E assim, né, eu comecei nessa história assim da apologia por volta de 2007, né? Enfim, eu comecei na apologia, e o Apocalipse na época caiu na minha mão, assim, porque eu não suportava a ideia dos protestantes falando sobre São João Paulo II, né? Sempre aquele mesmo argumento besta, né? Que hoje, infelizmente, muitos católicos têm a mesma posição, tá? Vamos deixar bem claro isso daí. Sim. Principalmente esses grupinhos aí mais tradicionalistas, infelizmente, tem essa posição de que igreja é Babilônia, de que o Papa é anticristo, tá? Mas na época não... Eu quero até comentar isso com você, porque assim, depois eu vou te chamar para nós fazer uma live aqui sobre os adventistas. Porque é triste que antes a gente tinha que responder os adventistas que chamavam o Papa de anticristo, e hoje a gente tem que responder os próprios católicos. É triste uma coisa dessa, né? Não, eu até falei com o Robson já para a gente fazer uma live, para a gente falar sobre preterismo e interpretação do Apocalipse, né? E aí chamar o Robson junto, né? Que a gente tem um canal, o Robson e eu, você conhece o Robson também? Sim, conheço. Né?
E a gente faz esse trabalho em cima do Apocalipse. A gente tem agora um novo canal, que eu vou até divulgar, que se chama Escatologia Preterista. Além do meu canal Hora do Macabeus, peço para que todos se inscrevam nos canais, né? Aliás, todos os canais católicos, eu peço para que todos se inscrevam, que aqui não tem monopólio, viu, Eudes? Do catolicismo. Eu lamento muito, né? Um casal aí da Canção Nova aí que acha que tem monopólio do catolicismo, não divulga os canais católicos, tem o Bernardo também que não divulga canais católicos, que não tem monopólio, né? A gente tenta, Não, acho que todos isso têm mesmo. que se inscrever. Eu lamento muito que isso aconteça dentro do catolicismo. Mas voltando para o Apocalipse, naquela época eu ficava muito. Eu não tinha muito entendimento, né? Sobre Apocalipse. E do nada, caiu essa interpretação chamada preterismo nas minhas mãos, assim, sabe? Eu não tinha conhecimento, né? E eu relutei muito com isso daí. Uma amiga minha, na época, começou a me mostrar isso daí, sabe? Aí eu falei, sabe que isso procede? Aí que eu comecei a me aprofundar no Apocalipse, que eu montei aquele site que você sabe. As Mentiras do Apocalipse Protestante, deu Sim. muito certo na época, né? O site... Hoje, eu tinha muito mais acesso no site do que eu tenho hoje no meu canal. Olha que interessante. E aí entra naquela questão que você falou. Movimento Salvai Almas. Desde aquela época, eu tenho problemas com os videntes católicos. Desde aquela época. A gente estava falando aqui do chamado Cláudio, Cláudio Reich, não me lembro muito bem agora, que era o líder dos confidentes católicos, era um grupo de videntes, né? Que a todo momento falava que o mundo ia acabar. Naquela época tinha um site chamado Fim dos Tempos também. Sim, Então era o movimento lembro. Salvai Almas, que tinha que rezar pelas almas do purgatório, os confidentes católicos, que eram o grupo dos videntes, e tinha um site chamado Fim dos Tempos, que ficava divulgando os últimos acontecimentos antes do fim do mundo, cara. E era impressionante isso daí, né? E o que acontece naquela época, né? Eu comecei a combater aquilo, é lógico. O cabra falando que em 2012 ia acabar o mundo e Sim, dando data para um asteroide cair no mundo, gente. Tenha santa paciência, né? E é triste. ele se utilizava. E na época, a gente vai entrar na questão de La Salette, eles utilizavam La Salette como um subterfúgio para eles. Ó, Isso. La Salette pregou isso. E é reconhecido pela igreja. As nossas revelações particulares aqui, eles falavam, não tem reconhecimento. Mas La Salette fala a mesma coisa. E aquilo começou a me intrigar, porque realmente a igreja reconheceu a aparição de La Salette. Mas eu olhava para que negócio que eles divulgavam, eu falei, gente, fala que Roma vai perder a fé. Roma vai ser sede do anticristo. A igreja vai ser eclipsada e o anticristo vai ser fruto do cruzamento de uma freira com um bispo católico. Isso, justamente. Isso aqui não é católico, gente. Eu falo, não, a igreja reconheceu, mas beleza. Para mim, isso aqui não é católico. Aí eu comecei a me aprofundar na Salete. É aí que eu comecei, Ótimo. mas a Eu partir lembro disso demais, cara. E como que aquele pessoal fez bagunça na cabeça de muita gente. Mas, Cris, vamos direto para as perguntas. A gente vai fazer as perguntas e o Cris vai responder. A primeira, meu irmão, quais são os sinais de uma aparição verdadeira? Eu gosto muito que você fala sobre isso, já assisti várias lives suas, mas, assim, como muitas pessoas aqui vão ver e não te conhecem ainda, passa para nós aí os sinais de uma aparição verdadeira. Não, sinais de uma aparição verdadeira é aquela. Primeiramente, tem aquelas regras, né? A aparição jamais vai ter uma revelação que contraria o magistério da igreja, mas o sinal tem que ter um milagre extraordinário para testificar a aparição, gente. E milagre extraordinário, isso aí não é que a igreja prega exatamente isso, não, Eudes, mas é o que a gente vê em todas as aparições reconhecidas pela igreja, Sim, principalmente as que a gente mais conhece, que Lourdes, Fátima e Guadalupe. Esse milagre extraordinário não é cura de dor na unha, não, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aí um médico cura, né? Isso aí você. E é um milagre que a ciência comprova que foi um milagre, mas ela não consegue explicar. Por exemplo, lá em Fátima, que é o mais conhecido, que foi o sol dançando na frente de todo mundo. 100 mil pessoas praticamente presenciaram e muitas, a maioria, nem católica era. A maioria das pessoas ali. Muitas se converteram, o Eudes, naquele dia. E isso. ali estava aquele negócio do comunismo, né? Principalmente em Portugal.
o governo português já era voltado para o comunismo, né? Já tinha essa mentalidade comunista. Então, eles estavam indo lá para ridicularizar a aparição. Olha que interessante. E no momento que a vidente falou, ó, vai acontecer tal milagre, aconteceu. E é um milagre extraordinário. Lourdes, a mesma coisa. Brotou a água do meio do rochedo, gente. Tá lá. E Guadalupe, não precisa nem se falar, gente. Está lá testificado aquele manto que a ciência não explica até hoje, aquela imagem. Tá? Isso testifica, esse é o sinal que testifica que realmente teve uma manifestação mariana ali. Acho que o Eudes caiu. Eudes, você caiu, hein? Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele aqui, para ele entrar de novo. Calma aí, minha gente. Deixa eu ver. Pessoal, vê se foi o Eudes que caiu ou se fui eu quem caiu, tá? Eu acho que você travou. A gente está fazendo ao vivo aqui. Então, precisa ter um milagre, pessoal. Vou comentando aqui antes que até que o Eudes entre de novo, tá? Precisa ter esse milagre extraordinário, porque algo ordinário o demônio faz, tá? Já vou entrando aqui na parada. Algo ordinário o demônio faz. Os magos no Egito transformaram uma vara em serpente. Então, assim, o demônio ele consegue fazer qualquer coisa ordinária. Agora, um milagre extraordinário, aí só sim vem da providência divina. Isso vai testificar se uma aparição realmente é uma aparição mariana ou não. O Eudes entrando aí de novo, tá? Vamos ver se ele entra. Talvez seja a internet dele, gente, que tá. Eita! Aleluia! Começa a acostumar com isso, que queda, caída é normal, tá, Eudes? Então, assim, para terminar essa pergunta, tem que ter um milagre extraordinário, tá? Uma coisa realmente que testifica que a ciência nem vai comprova que teve um milagre, mas não vai conseguir explicar. É inexplicável. Entendi. Né? Entendi. Cris, uma outra pergunta que eu queria falar com você, já acompanhando essa. O parágrafo 66 e 67 do Catecismo vai dizer que a revelação ela é plena em Cristo e que nós não aguardamos nenhuma outra revelação. E que as revelações particulares, elas não têm função nem de melhorar e nem de completar a relação definitiva. Ou seja, o apelo principal de uma revelação particular é chamar a gente a se converter e acreditar na revelação definitiva de Cristo, certo? Exatamente. O que acontece? Na igreja existe o quê? Revelação particular e revelação pública. E aqui a gente tem que colocar, eu estou com o catecismo aberto também aqui, justo nesse parágrafo, tá? E a gente tem que entender que a revelação pública, além do evangelho, que é público, né? Que são os livros canônicos, a Santa Tradição é uma revelação pública também, está incluído. Né? A Santa Tradição está junto com os evangelhos. Por isso, Eudes, quando não tem, eu vou citar aqui a questão, por exemplo, ali de, sei lá, São José lá, vivo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Realmente, o Evangelho nos traz ali informação sobre São José, como ele morreu. Mas a Santa Tradição, dentro do consenso unânime dos padres da Igreja, nos traz essa informação. São José morreu antes da vida pública de Cristo, bateu o martelo, acabou. Ah, é dogma de fé? Não, mas consenso unânime na Igreja tem status de dogma de fé. Tá? Então, se está divulgado, se foi divulgado pela Igreja, tem que ser aceito. Então, o que o catecismo, ele é muito simples nessa questão. Não pode completar e não pode nem melhorar. E dentro disso não pode nem contrariar, né? Uma revelação pública, tá? Então, se alguma aparição mariana tenta divulgar algo que não está dentro do evangelho, a infância de Cristo, né? A infância de Cristo fez... Não está divulgado, não é para saber. Acabou. O que foi publicado foi aquilo, entendeu? Sei lá, São José vivo. Não é de Maria. Se você pegar Fátima, a revelação de Fátima, o que tem em Fátima, gente? Tem alguma coisa sobre o fim do mundo? Não. Tem alguma coisa sobre a vida de Cristo lá no Egito? Não.
O que tem é sobre a situação da época que eles estavam vivendo naquele momento. Sim, sim, Entende? sim. A revelação, ela vai... Maria não sabe o fim do mundo, tá, gente? Maria não sabe o fim do mundo. Nem os anjos sabem. Ela não vai saber. Uhum. Deus Aqui, só... Cris, uma pessoa já fez uma pergunta assim: me mostre qual documento está escrito que São José tinha morrido na morte de Jesus. Eu queria citar duas coisas, queria que você completasse. Primeiro, todos os doutores da igreja e todos os pais da igreja são unânimes. Por exemplo, Santo Afonso de Ligório diz que São José morreu antes, que São José não aguentaria ver a cena de Cristo sendo crucificado. Tá? Segundo, que é o mais importante, se São José tivesse vivo, por que Nossa Senhora foi morar com João em Éfeso, ao invés de ficar com São José? Então, Jesus mandaria levar Nossa Senhora para José e não morar com o evangelista João. Eu queria que você completasse isso, porque já tem gente batendo aqui e criticando o assunto. Perfeito, gente. São Jerônimo, existia, por exemplo, Epifânio, ele falava que São José, Epifânio, que ali dos primeiros séculos, falava que São José era muito mais velho que Nossa Senhora. E a gente tem um livro apócrifo, José o Carpinteiro, que é um livro ortodoxo, tá, gente? Que acho que foi escrito no Egito lá por volta do século III, se eu não estou enganado, que conta essa história de São José. Até o apócrifo diz que São José morreu antes. E Epifânio defendia a ideia que São José era muito mais velho que Maria, já tinha por volta de 90 anos, né? Jerônimo combateu um pouco essa ideia de que São José era tão mais velho assim, mas mesmo assim, todos eles tinham esse consenso unânime de que São José tinha morrido antes da vida pública de Cristo, porque ele não aparece, gente, pelo amor de Deus. Ele não aparece na vida pública de Cristo. E São João, ele teve a missão de ficar com Maria, tá? E só para vocês terem uma ideia, que Aretas de Cesareia, Aretas, nos comentários que ele faz a respeito do Apocalipse, foi um dos primeiros comentaristas do Apocalipse, Aretas, ele vai falar que São João permaneceu em Jerusalém até que Virgem Maria morreu. E depois ele foi para Éfeso. E nesse momento, Maria ficou no lugar dele e ele a teve como a mãe, a pedido do Senhor. Gente, você acha que Maria vai contrariar Aretas? Você acha que Maria vai contrariar Epifânio? Você acha que Maria vai contrariar São Jerônimo? Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, existe o Eudes, consenso unânime na igreja tem status de dogma de fé, tá? Sim, sim, Não, verdade. eu procurei, te juro, procurei. Eu até fiz uma pesquisa para ver se algum santo, algum doutor tinha falado alguma coisa sobre São José estar vivo. Não tem, não tem. E aí a questão, o adversário, ele quer mesmo causar confusão na cabeça do católico, gente. Ele vai causar confusão. O adversário, ele não vai aparecer dizendo eu sou o capeta. Desculpa, ele não vai aparecer o católico falando isso. Ele vai, o que o adversário vai usar? Algo de devoção católica. Qual é a maior devoção católica? É Maria. Nós temos devoção, veneração por Maria. É lógico que ele vai usar isso daí, minha gente. Quando a gente entrar em La Salete, eu vou mostrar que o adversário usou uma vidente que realmente viu Maria. Sim, sim. E aí, Cris, é uma coisa interessante dizer isso para as pessoas. Aquilo que é unânime na tradição da igreja nunca precisa ser proclamado como dogma de fé. Por exemplo, a igreja nunca vai proclamar como dogma de fé a intercessão do santo, porque é unânime na tradição da igreja. A igreja precisa proclamar como dogma de fé que São José tinha morrido antes da vida pública. Por quê? Porque unânime a tradição diz isso. E nós sabemos que se São José tivesse vivo, Maria não ia morar com o apóstolo São João. Ela iria voltar para o marido dela. Então, assim, é cada coisa que até Deus duvida. Não, será que São José seria um covarde? Gente, pelo amor de Deus, a gente já tem um problema de Bento XVI, que na boca dos seguidores de Anguera era um covarde, né? Porque largou o trono por medo. Bento XVI que se voltou contra a própria nação na época do nazismo, não teve medo da nação dele, né? Dos nazistas, e ia ter medo aí da máfia de Sangalo, que era uma máfia de 4 cardeais, cara. Imagina. E São José, um covarde que largou a mulher ao pé da cruz, vendo o filho sendo crucificado. Isso não entra na cabeça de um católico, tá, gente? Me desculpa, isso pode entrar na cabeça de um protestante, católico não.
Não tem como, não tem como. Uma outra coisa, Cris, eu quero já aqui voltar naquele assunto que nós comentamos daquela vez, a respeito que muitos católicos, antigamente, tinham que combater os adventistas e os testemunhos de Jeová com suas heresias. E agora, infelizmente, nós temos que estar combatendo os próprios católicos. Por exemplo, você encontra a profecia de uma dita Nossa Senhora, que eu sei que é Nossa Senhora, que a igreja, que Pedro não é Pedro, e que a igreja caminhará sem Pedro. Agora a pergunta é, como que a igreja de Cristo, Pedro não é Pedro, e a igreja caminhará sem Pedro? Queria que você comentasse isso aí. Já tem uma igreja que caminha sem Pedro, que se chama o protestantismo, né? São várias igrejas que caminham Com sem certeza. Pedro. Agora, se a pessoa acredita numa história dessa, que a Igreja Católica Apostólica Romana, a única Igreja de Cristo, um dia vai caminhar sem Pedro, praticamente Jesus não é Jesus, que prometeu que as portas do inferno jamais iriam prevalecer sobre sua igreja. Você acha que Jesus iria deixar a igreja um dia caminhar como Israel na época dos juízes, cada um por si, Deus para todos? Claro que não. A questão é que, vou te ser bem sincero, existe um certo preconceito com o Papa Francisco por ele ser argentino, tá, gente? Isso é realidade, realidade. A igreja, principalmente o sul-americano, não estava preparado para ver um Papa não europeu lá. Foi o Papa Francisco que tem. Gente, Papa Francisco é diferente do Bento XVI, que foi o melhor Papa que eu vi. Bento XVI está no meu coração, gente. Eu passei mal quando ele pediu renúncia. Estou falando sério, passei mal. Sério. Mas hoje o Papa é Bento o Papa Francisco, aceita que dói menos. Ele fala demais? Aí eu concordo que ele fala demais. Eu também critico o Papa. Só que eu sou obediente ao Papa, gente. Não tem essa. A igreja tem que ter o Papa. Um dia, todo mundo vai saber o porquê Deus escolheu o Papa Francisco. Se ele errar, quem vai julgar é Deus, não é o magistério do Facebook, e muito menos a aparição de Anguera. Entendeu? Ele falou lá de Lula esses dias. Cara, eu fui lá e falei, se ele falou isso aí, eu critico. Acho que ele não tá nem sabendo o que ele tá falando, entendeu? Tá? Mas na questão, aí tem a questão. Ele se declarou ex-cátedra quando ele falou isso? Não, é uma opinião particular dele, entendeu? Aí, o que acontece? Só o Papa Francisco realmente deixou a desejar? Será que essas pessoas conhecem a história da igreja? Teve Papa que nomeou o cavalo como bispo. Teve Papa que comprou o papado, velho. Imagina, na época de Lutero, o Papa que ele tinha. Por que Lutero se revoltou daquele dia? Então, assim, cara, vários papas deram mau testemunhos. E pode ter certeza que o Papa Francisco é o menos, tá? Sim. Aí, voltando na pergunta que você falou ali, cara, a gente, para entrar nesse, é tão complicado esse aspecto, porque a gente entra numa questão chamada sionismo cultural, né? O sionismo, ele conseguiu usar o protestantismo e agora está conseguindo usar a Igreja Católica também. Como que ele usa? Tirando a figura de Jerusalém do Apocalipse e colocando a própria Igreja Católica lá dentro, né? E hoje, eu lamento mesmo ver católicos defendendo a mesma coisa que o protestante defende sobre o Apocalipse. Eu lamento. Você vê, infelizmente, Leonardo Penitente, todas essas pessoas que eu vou citar aqui agora, Anderson Reis, Leonardo Penitente, cara, ele é muito em cima do muro, mas todas essas pessoas eu chamei para fazer live, para a gente colocar nossas ideias ali, entendeu? Mostrar, vai, você tem que invocar, você está pregando protestantismo. O Penitente, ele fala que a Igreja Católica realmente vai ser a prostituta da Babilônia. Eu tenho um vídeo dele falando isso. Assim como existe a Santíssima Trindade, Cristo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, também existe
uma trindade satânica, que é composta por Satanás, o dragão, a primeira besta, que é a besta do mar, que é o anticristo. O mar quer dizer o mundo. Apocalipse 13? Isto. E a segunda besta, que é a besta da terra. A terra sempre representa o poder religioso, porque é fixo, estável. Quer dizer, a segunda besta será a religião adulterada, a Igreja Católica adulterada que servirá ao anticristo. Tanto o anticristo quanto a igreja adulterada, a grande rameira, a prostituta, que abandona o seu verdadeiro esposo, que é Cristo, para se casar com o anticristo. Misericórdia. Inclusive, aproveitando essas colocações suas, eu vou ler aqui para você e depois você comenta. Ó. As ditas profecias de Nossa Senhora. Chegará o dia em que haverá 2 tronos, mas somente um estará o verdadeiro sucessor de Pedro. Tá? Um reino se dividirá e outro reino surgirá e causará uma grande confusão. Um rei terá tirado seu trono e o povo perderá a fé. Queridos filhos, quando o trono cair, já não for possível a permanência do rei, haverá grande desprezo dos dogmas e poucos permanecerão firmes na fé. Aquele que poderá ser Pedro se tornará Judas, abrirá as portas aos inimigos e fará sofrer os homens e mulheres de fé. Queridos filhos, chegará um dia em que o opositor espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo. A igreja sofrerá perseguições. Por um determinado período, a igreja andará sem Pedro, mas o meu Jesus será fiel à sua promessa, pelo amor de Deus. A ala sede vacantista bate palmas, né? Tem, quando você, se você lê isso aí a público, aí o sede vacantista pega uma champanhe e explode, tá? Sim. Cara, são... Inclusive, é uma coisa que eu gosto de dizer, Cris, as pessoas precisam aprender. A igreja, o papado é santo. Embora tivemos papas pecadores, o papado é santo. E não é um leigo que pode dizer se o papa é papa ou não é. Pelo amor de Deus, né? Exatamente, pô. Não é é que eu falo, não é o magistério da igreja, não é o magistério do Facebook quem define se o Papa é o Papa ou não, gente. O pessoal da Fraternidade São Pio X, né? Eles tiveram a capacidade de escrever no site deles que eles realmente têm o Papa Francisco como Papa legítimo, mas eles não prestam obediência ao Papa Francisco. Cara, acreditar que o Papa Francisco é um Papa legítimo até o ateu, porque foi escolhido legitimamente. Ué, se você pegar aqui o presidente da República, eu não gosto dele, mas, enfim, independentemente do que eu acho aí, das coisas aí, ele foi eleito, entendeu? Então, aquela questão. Agora, prestar obediência é outra coisa, né? Agora, essas profecias aí são todas relativas. Não, pra você ter uma ideia, eu te mandei um áudio de um rapaz comentando, agora chegou um aqui e comentou assim, gente, quem crê em Anguera, pula fora desse canal, porque isso aqui é coisa de Satanás. E ainda falou que nós dois estamos precisando de um exorcismo. Não, gente. Gente, obrigado, nós somos batizados da Igreja Católica, pode ficar tranquilo. Eu desafio, eu passo por um exorcista, um acompanhamento de um exorcista, eu gostaria de ver se esses videntes topariam fazer isso daí, eu passo, tá? Agora, voltando aí à questão dessas revelações aí, são revelações tudo subjetivas, você pode colocar isso em qualquer momento da história da humanidade, entende? Um reino se dividirá, pô, é só esperar acontecer qualquer coisa e colocar essa revelação ali, entendeu? Um dia a igreja vai caminhar sem Pedro. Pô, escolhi o Papa Francisco como bote expiatório da profecia. Cara, pelo amor de Deus, gente, se vocês não conseguiram perceber isso, vai em Fátima. Veja a revelação de Fátima, é tudo objetivo, não tem nada subjetivo lá. É isso, é aquilo, falando... Fátima falou da Rússia. Ó, presta atenção, Eudes. A Rússia, antes da Revolução, ainda estava vindo do feudalismo, 99,9% das pessoas eram analfabetas, né? Passando fome, tanto que saiu da Primeira Guerra porque não tinha condições de permanecer.
Ninguém iria acreditar que a Rússia iria se tornar a União Soviética. E Fátima foi lá e revelou, em pouco tempo a Rússia se torna a União Soviética. Entende? Isso sim, mas é muito objetivo, falando dos males da Rússia. É muito objetivo. Agora, isso aqui, gente. Outro dia teve uma revelação deles aí, que falou que a cruz iria pesar sobre os colombianos. A cruz de Cristo pesa sobre os colombianos. Aí acontece, aprovou o aborto na Colômbia e o cara disse que acertou. Cara, tem santa paciência, né, meu? Tem santa paciência. Mas a maioria, se você pegar a maioria das revelações, é aí que eu vou falar para vocês, tá, gente? Presta atenção. A maioria dessas revelações, todas contra a igreja, todas contra o Papa. Todas. A igreja não vence uma. A igreja não vence uma, tá? Outra coisa, Eudes, que a gente vai entrar daqui a pouco, é Nossa Senhora fez uma revelação, quem interpreta não é o vidente, tá? Quem interpreta é a igreja. O vidente não pode estar... Eu tenho aqui documento da igreja, falando que a igreja... O vidente não pode dar catequese em cima de uma suposta interpretação da revelação que ele recebeu. Ele não tem ordenação para isso. Então, sim. Inclusive, se você já parou para poder prestar atenção, não sei se você acompanha isso há tempo, quando o treino acontece, aí eles inventam um negócio para disfarçar. Por exemplo, há uns 5 anos atrás, no sino da Amazônia, o tal um vidente aí publicou que uma criança cai e o pai não pode ajudar porque o pai estava celebrando a missa, que o Papa ia liberar os padres casar. Quando o documento do sino saiu e não houve o assunto do casamento, aí já inventou uma outra coisa para tentar disfarçar o meio de campo. Percebe como é que o negócio é? Exatamente, aí inventa, é o que eu falei, né, do vidente Cláudio lá, que falou que não, é que Deus está usando de misericórdia, deu mais um tempinho para a humanidade, né? Falaram desse sínodo da Amazônia, falaram tanto que o Papa Francisco, junto com o cardeal Zara, se não estou enganado, fez isso aqui, ó, pegou, amassou e jogou no lixo, né? Falar que que ia ordenar mulher, que padre ia ordenar padre casado e não ordenaram nada até agora. E só, a única coisa que tem para falar é da Pachamama, lá, que eles ficam falando até hoje. Então, vamos lá, Cris. Vamos ir direto no assunto, que o nosso horário voa, então. Você que estuda aparições de Nossa Senhora, que conhece esse assunto, na sua concepção, então, essa aparição de Anguera, ela é falsa por essas razões que a gente já colocou aqui. Uma coisa eu vou deixar bem claro aqui, tá? Eu dizia até para não dar problema para o seu canal depois, tá? Eu não falo de vidente, eu não falo da pessoa, tá? Eu não conheço o vidente, sinceramente, eu não conheço. Eu nunca falei com ele. Pode ser uma boa pessoa, pode fazer obra de caridade, tudo isso aí vai constar no juízo, com certeza. Para mim, o que aparece tanto em Anguera como em Medjugorje, Jacareí, Bonilha, tem na Irlanda também, cara, isso é ação demoníaca, é do adversário, e eu falo por quê, tá? E católico, você tem o direito de pensar assim, tá? Se aparecer aí, doutora tal aí, ameaçando processar, isso aí não dá processo, você tá dentro do âmbito da tua religião, e possessão demoníaca, ação demoníaca, a gente aí tem que acreditar, pô, você não acredita no demônio? Você não é católico, não é verdade? E como eu falei, existem critérios, aspectos e regras para se definir se uma aparição é autêntica ou não, tá, gente? E eu nunca, por exemplo, as aparições que a igreja reconheceu, eu nunca vi Maria bater cartão toda semana. Você já viu isso? Nunca vi. A questão de Medjugorje é pior ainda, gente. A história de Medjugorje eu não conhecia, eu fui estudar a fundo. Ali começou com uma brincadeira dos videntes com os franciscanos lá, tentando atrair peregrinação para a igreja. Aquilo se tornou um negócio econômico tão bom. Nossa, tem gente ligando aqui para mim, gente. Tem gente ligando. Deixa eu só ver o que é. Vou só fechar o som aqui um pouquinho, tá? Beleza, sem problema. Então, galera, todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, você precisa saber o seguinte, eu estou fazendo essas perguntas para o Cris Macabeu, é a opinião pessoal deles, que não é a opinião da igreja. Se um dia a igreja vier disser que tais aparições é verdadeira, a gente curva a nossa orelha, o Cris se curva e silencia, porque a igreja não pode errar no que ela fala. Ele está expondo a opinião dele, e nós, enquanto católicos, no âmbito religioso, enquanto a igreja não bate o martelo, a gente pode ter as nossas opiniões também.
Pode continuar, meu irmão. Telemarketing agora tentando vender internet, gente. Putz. Mas eu não sei onde que eu estava. Ah, falando ainda ali, né? Ah, falando, primeiramente, eu acho que eu estava falando do vidente, né? A gente não fala do vidente, tá, gente? A gente fala aqui da aparição e da situação, né? E realmente, aquilo para mim, realmente, Medjugorje, né? Eu estava falando de Medjugorje. Só para você ter uma ideia, uma vidente, Víquia, se eu não estou enganado o nome da vidente, 5 anos depois da primeira aparição, segundo ela, ela pede para ver a mãe que faleceu há 5 anos. E o demônio que apareceu trouxe a mãe dela. Você acha que Maria iria fazer isso, gente? Isso não é permitido pela igreja. Ia trazer a mãe dela que faleceu para ela. É lógico que aquilo ali é uma ação demoníaca. Entendeu? Então são várias coisas. O tom ameaçador. Olha, tem 10 segredos. Isso é a questão do sensacionalismo e teoria da conspiração. Tem 10 segredos que a gente vai revelar ainda, porque Maria não permitiu ser revelado. Cara, Maria revelando a prestação, não existe isso, né? Mas se você deixar para acreditar só depois dos sinais, você não vai ter misericórdia no juízo. Então, cara, são coisas assim que realmente não vem de Maria. Se pegar qualquer outra aparição, não tem muito a ver, entendeu? Inclusive, eu queria que você comentasse a respeito do terceiro segredo de Fátima, antes de mudar de assunto aqui. Por quê? A igreja revelou o segredo, mas tem umas criaturas que insistem em dizer que o segredo não foi revelado e vai inventando um monte de teoria da conspiração. Queria que você comentasse a esse respeito. Então, vamos entender também uma coisa. Os canais que pregam isso daí têm que viver de teoria da conspiração, senão não tem inscrito, tá, gente? O meu canal não tem inscritos, por quê? Porque não tem teoria da conspiração. Sempre tem que inventar uma coisa nova. O terceiro segredo de Fátima é a mesma coisa. A igreja se pronunciou. A irmã Lúcia estava viva até esses dias, ô Eudes, né? Sim. Entendeu? A igreja já se pronunciou. O terceiro segredo de Fátima diz a respeito do atentado a São João Paulo II. Acabou. A irmã Lúcia estava viva, ela não se pronunciou contra, fechou. Mas não adianta. Tem que ter a teoria da conspiração. Senão o canal não se mantém vivo, né? O vidente também não consegue atrair mais pessoas, entendeu? Sempre tem que ter uma teoria da conspiração nova. E aí vem aquela questão, não, que a igreja não revelou todo o segredo de Fátima ainda. Sim. Tem coisas para revelar. Ou se revelou, não interpretou corretamente, como eu vi esses dias. Não sei se você assistiu o vídeo. Não, a igreja não interpretou corretamente. Quem sabe interpretar só eu. Eu vi isso, você acredita? Meu Deus do céu, misericórdia. Outra coisa que eu queria que você comentasse, Cris, que é importante o pessoal aqui ter esse conhecimento, meu irmão, é a respeito da falsa profecia de La Salette. Porque existe uma profecia que foi verdadeira e existe uma profecia que foi, vou usar assim, a igreja não aceitou. Você tem até uma data, acho que foi 1922, que a igreja, eu vi você falando isso, e infelizmente a falsa profecia de La Salette continua esparramando. Né? Aí Roma perderá a fé, será sede do anticristo, a igreja será eclipsada e papapá, papapá, papapá. Quer dizer, então a palavra de Jesus é mentirosa, as portas do inferno vai vencer a igreja ou a igreja vai vencer as portas do inferno? Queria que você explicasse isso aí. Não, as portas do inferno, a igreja não precisa nem vencer, porque ela não chega nem perto da igreja. Essa é a realidade, tá, gente? Mas La Salette é um show de contradição, tá, eu disse. Por quê? Eu, particularmente, tá? Eu não acredito nem na aparição, vou ser bem sincero, tá? Mas a igreja reconhece, sim, que teve uma aparição lá no Monte La Salette, tá? Para os dois videntes. Duas crianças, uma de 11 anos e uma de 13 anos, né? Na época já virou um rebuliço aquilo em La Salette, tá? Porque a história era muito mal contada, para falar a verdade, e os bispos locais forçaram as duas crianças a colocar no papel o que realmente foi revelado, né? E a igreja realmente reconheceu a revelação, Eudes. Em 1850, a igreja reconheceu a revelação, que era uma cartinha desse tamanho, assim, ó. Sério, uma cartinha desse tamanho. Não falava nada de Apocalipse, nada de fim do mundo, falava sobre a igreja tá passando ali na época de Napoleão III, que era a segunda Revolução Francesa, nessa época mais ou menos, né? Como eu falei, sempre Nossa Senhora vai revelar alguma coisa da situação do momento, não do fim do mundo. Não se sabe o que aconteceu com essa vidente, viu? A Melanie, né? Não se sabe o que aconteceu. Ela passou por convento e depois
tem livros falando que ela sofria de esquizofrenia, enfim. Aí é que eu falo, o demônio, ele se utiliza de uma pessoa que realmente viu Nossa Senhora para ludibriar essa mesma vidente para cometer uma ação demoníaca, tá? 27 anos depois daquilo, 27 anos depois, ninguém mais se lembrava de La Salette, vamos ser bem sinceros. A mesma vidente, já idosa agora, praticamente idosa, dá de escrever uma segunda versão da revelação, que dá um livro, né? Que se chama O Opúsculo de La Salette, de 1879, se eu não estou enganado. 27 anos depois, cara. Só que ela escreveu aquilo e ela precisava do imprimatur. E do nada, um bispo de Lecce, na Itália, veio e botou imprimatur naquilo. Ele não tinha competência para aquilo, porque era o bispo local de La Salette que deveria averiguar a situação, né? E ela espalhou esse opúsculo para os fiéis, gente. No outro ano, um ano depois, a igreja já se pronunciou mandando retirar todas as cópias desse opúsculo. Porque a mulher era esquizofrênica, gente. A mulher estava sofrendo esquizofrenia, entendeu? E isso se deu até 1929, acho, se não estou enganado, tá? Eu tenho aqui no meu blog aqui, acho que foi em 1900, deixa eu pegar aqui, ó, 23, desculpa, 1923. Gente, isso está na Ata Apostólica de 1923, está lá no site do Vaticano, tá? Pode ir lá, eu tenho a cópia aqui. O Santo Ofício condenou o opúsculo de La Salette de 1879, condenou. Um ano depois, coloca no índex, que não existe mais, tá, o índex, mas coloca no índex de livros proibidos para a leitura de católicos. Acabou. Não foi descondenado, tá? Gente, esse termo descondenado pega mal aqui hoje nesse país, mas não foi descondenado. Mas olha o que acontece. E aí é uma crítica ao Concílio Vaticano II, depois do concílio, que eles aboliram o índex, né, de livros proibidos. Só que quando a igreja aboliu o índex de livros proibidos, não aboliu a condenação, tá, gente? Só deu o direito do católico ter conhecimento do conteúdo do livro. Então, assim, você tem o direito de ter... Tinha livro espírita lá, livro protestante e tal. Ter conhecimento, estava lá no meio La Salette. Aí pegaram aquilo lá e começaram a divulgar novamente no meio católico. Hoje tem padre usando um opúsculo condenado pelo Santo Ofício, que diz exatamente que Roma perde a fé, a igreja vai ser eclipsada, Roma vai ser sede do anticristo, e que ainda, né, o anticristo vai ser o cruzamento de um bispo com uma freira católica, ou seja, o anticristo é católico. Precisa de protestante? Precisa de apocalipse protestante? Não precisa, né? Então, gente, esse opúsculo que fala sobre a igreja perder a fé está condenado desde 1923. O professor Felipe de Aquino, que eu admiro muito, não sabe disso. Olha que interessante. Então, assim, a gente precisa divulgar o máximo possível, tá? Se você pegar a primeira versão, nada que fala contra a igreja lá, viu? Pode... Eu não acredito, mas também não tem nada assim para ser condenado dentro da primeira versão. Agora, essa segunda versão é para jogar no lixo, gente. É algo demoníaco, sério mesmo. Outra coisa, característica, viu? Qualquer aparição, qualquer revelação que cita versículo bíblico, e principalmente o Apocalipse, cita versículo, esquece. Maria não vai estar citando versículo bíblico, gente. Pelo amor de Deus. Por mais que ela conheça. Uma coisa, Cris, que eu preciso que você faça depois para a gente, que eu vi que você tem esse acesso, mandar essa condenação do Santo Ofício. Por quê? Eu vou até fazer questão de colocar isso na mão do professor Felipe Aquino e de alguns padres próximos, que são padres bons e que vivem citando esse negócio, que inclusive eu sabia que tinha sido condenado pelo Santo Ofício, e as pessoas passam como se, entendeu? Não tivesse acontecido. Exatamente, é porque assim, ao mesmo tempo que o católico acabou adquirindo a ideia desse apocalipse protestante, gente, esse apocalipse foi criado por Lutero, tá? Essa interpretação. Antes de 1500, não existia uma interpretação do apocalipse referente à igreja ser a Babilônia. Você não vai encontrar igreja Babilônia, seja a igreja protestante, qualquer igreja falsa aí que eles falam aí. Não tem interpretação do apocalipse. Lutero criou essa história, tá?
E depois do sionismo cultural, da entrada do sionismo, cara, eles conseguiram, né, envenenar o protestante, o católico também. O católico, isso o católico adquiriu recentemente. E através, principalmente, desse opúsculo de La Salette. Não, realmente a igreja vai ser a prostituta da Babilônia. Realmente o Papa vai ser o anticristo, entendeu? Sabe? E a pessoa tá cega, gente. A pessoa não tá vendo que isso aí, cara, é obra do adversário. É obra do adversário, gente. Eu queria que você comentasse uma outra coisa. Nós não vou fazer crítica, mas eu sei que você tem uma resposta. Porque houve uma pessoa famosa aí das visões de Nossa Senhora que gravou um vídeo dizendo que o Papa tinha dito que Nossa Senhora é uma puta. Você lembra disso? Tá, isso aí é lamentável, né, gente? Lamentável. E foi nessa que eu acabei entrando nessa questão, né, desse vidente, dessa aparição aí que a gente está falando, tá, gente? Eu não conhecia muito essa aparição. Fui começar a estudar depois disso daí, né? Acho que foi no Natal do ano retrasado de 2021, se eu não estou enganado, né? O Papa Francisco dá uma entrevista dizendo que naquela noite, na noite do nascimento, tem a entrevista do Papa aqui, tá, gente? Na noite do nascimento de Cristo, Maria era uma mulher da rua ou da estrada, porque não tinha abrigo. O contexto é claro, tá, Eudes? Né? Era uma mulher da rua porque não tinha abrigo, né? Naquele momento, né? Ela estava na rua, desamparada. O Papa Francisco estava fazendo uma referência com os pobres que naquela noite de Natal também não tinham abrigo. Estava tentando fazer uma ligação, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Aquilo foi um rebuliço que eu comecei a ver lá no Facebook, a festa do sede vacantismo, né? Sede vacante daqui, dali. O Papa chamou Nossa Senhora de prostituta e colocando o vídeo desse vidente. Olha aqui o Papa chamando. Onde já se viu? Olha o Papa que vocês defendem aí chamando. Aí eu fui ver e realmente o termo que ele usou, dona de estrada, dentro de um contexto pode ser usado por uma prostituta, mas dentro do contexto pode ser usado por uma mulher que está na rua desabrigada. Depende do contexto, é igual no português. Você pode falar que é uma mulher da rua porque ela é uma vadia, né? Porque realmente ela é prostituta, pode falar uma mulher de rua que ela está morando na rua. Depende do contexto. Cara, o magistério do Facebook condenou o Papa ao inferno por causa disso, entendeu? E olha, isso... Quem condenou o Papa se confessa, tá, gente? Porque isso é um falso testemunho. Meu canal, o canal do Robson 2.0, quem não se inscreveu lá no canal do Robson também, se inscreva lá, gente. Robson 2.0, tá? O Cláudio Campos também, né? O Cláudio Campos, na época, assim, a gente fez vídeos falando, não é isso que o Papa quis dizer. Talvez ele não tenha usado o melhor termo. Se fosse essa crítica, Eudes, beleza, ó, o Papa poderia ter usado uma outra palavra. Beleza. Mas qual que era a intenção do Santo Padre, né? A intenção do Santo Padre era dizer que Maria estava sem abrigo naquela noite. Não, mas o cabra abre o vídeo desse jeito, né? Quer dizer que Maria é dona de estrada, né? A sua mãezinha também não é, não, desse jeito. Falando com o padre. E depois de todos os vídeos que nós fizemos, não houve uma retratação até hoje. Agora eu pergunto, quem segue Anguera aí, Nossa Senhora ia continuar aparecendo? Para uma pessoa que levantou falso testemunho assim contra o Santo Padre e não teve a humildade de se retratar, a gente vai, se quiser, eu coloco as regras aqui que a igreja tem sobre o reconhecimento de uma aparição mariana. E uma das primeiras é a humildade do vidente. A humildade do vidente. Então, enfim. E, cara, a gente colocou o contexto. E o vidente, nesse caso aí, o vidente, ele fixou só o termo, dona de estrada. Ele em nenhum momento colocou exatamente a frase toda que o Santo Padre falou, né? Ou seja, pega a fala fora do contexto e dá uma interpretação para poder criar um... É triste um negócio desse, meu Deus do céu. Se o cara vem e fala assim, Eudes, ó, poderia ter usado um outro termo no italiano, talvez o Papa Francisco tenha algum problema com o italiano, usou um termo errado. Cara, beleza, legal, esse termo aqui pode ser usado. Mas dá para ver que o Papa Francisco não quis falar isso, gente. Não é igual o Lula lá, que ele falou que realmente o Lula falou mesmo. Eu fui contra, mas não, nessa história. Aqui, Cris, antes de fazer a outra pergunta para você, eu quero dizer que a gente está sendo esculachado aqui pelo pessoal que segue
nosso amigo e irmão em Cristo lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é o seguinte. Primeiro, galera, o Papa é Francisco. Se vocês não aceitam, vai embora da igreja. Simplesmente isso. Se você não aceita o Papa, você pode ser qualquer coisa, menos católico. Se você está dentro da igreja católica para combater o Santo Padre, o Papa, você é um protestante disfarçado dentro da igreja. Pega seu banquinho e sai fininho. Pronto. A gente não está aqui para poder ofender o Santo Padre, o Papa. A gente pode discordar de opiniões pessoais do Papa, como eu discordo, o Cristo discorda, mas ele é o Papa da igreja, nós devemos rezar muito por ele e parar de ficar atacando o Papa, porque isso aí os protestantes já fazem muito bem, melhor do que nós. E olha, a sua missão católica é defender o Papa, tá? Se tiver um cidadão com um revólver apontado, você tem que entrar na frente, tá? A sua missão, você tem que morrer pelo Papa, não interessa. Se ele fez algo de errado, deve ser julgado por Cristo, não é pelo magistério do Facebook. Para quem tá falando em processo aí, gente, cara, não adianta ficar intimidando aqui, que eu já falei, o meu canal tem acompanhamento jurídico, tá? Eu sei o que eu posso falar ou não. Que eu tô falando da aparição, não tô falando de vidente aqui, não. Questão do falso testemunho aqui é porque tá aí na internet, ele falou isso mesmo. Não estou nem falando que ele caluniou, que calúnia, gente, calúnia é imputar um crime à pessoa. Falso testemunho é dizer que a pessoa disse aquilo que não disse. E realmente, isso aí está superado, né? Só falta mesmo ele ter a humildade de vir a público e falar assim, não, ó, eu realmente me equivoquei nessa. Como eu faria? Se fosse eu, eu iria fazer isso daí. Entendeu? Então não fica vindo aqui, processo, que isso aqui não dá processo, tá, gente? Para com isso aí. Deixa de ser infantil. Você quer dizer que Nossa Senhora, agora, se não acreditar nela, vai processar os outros? Ô, Cris, eu queria que você comentasse, o pessoal tá perguntando aqui também, mas eu queria fazer essa pergunta para você antes de falar de outra coisa, que o pessoal está perguntando, não, então vocês não acreditam em nenhuma aparição? Gente, antes de passar a falar para o Cris, deixa eu falar uma coisa para vocês. A fé católica, a revelação plena, é Bíblia, tradição e magistério. Esse é o tripé da nossa fé. Mesmo as aparições que a igreja aceitou, como é o caso de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, eu não sou obrigado, como católico, a acreditar nessas aparições, porque a revelação plena está na Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Então, é bom que vocês entendam, claro, a igreja falou que Fátima é verdadeira, e não tem como a gente negar toda a graça que é Nossa Senhora de Fátima, não tem como. O caso de Lourdes, que já tem mais de 1.500 milagres verídicos contestados pela ciência, não tem como negar, é diferente. Mas eu queria que você comentasse, Cris, a respeito das aparições verdadeiras, o povo saber aí. Gente, mais de 2.000 aparições aí que se tem aí, a igreja só reconheceu 16 até o momento, tá? E das 16 eu só conheço 3, para falar a verdade. Eu não sou perito em todas as aparições, né? E ó, tem uma coisa interessante, viu, Eudes? A igreja ela separa aparição de revelação, tá? A igreja ela pode, né, reconhecer uma aparição e não reconhecer uma revelação. Por quê? Pode ser que o próprio vidente se utilize da aparição para ganhar dinheiro em cima daquilo, tá? Não estou falando que o vidente aqui do Brasil está falando isso, tá? Não estou falando, estou falando entre aspas, pode ser que aconteça isso, tá? Todo mundo fala isso de Medjugorje, que estão se aproveitando lá em Medjugorje em questão financeira, né? Não sou eu quem falo, tá? Mas o que acontece? Eu, particularmente, eu acredito só em Fátima, Lourdes e Guadalupe, tá? São revelações que são aparições aí que está ali reconhecida pela igreja, tem todos os aspectos de não contrariar o magistério, não tentar completar nada na revelação pública e tem a questão do milagre, o milagre extraordinário testificando aquela aparição. As outras que a igreja reconhece, eu não vou falar contra, a igreja reconheceu. Eu, por exemplo, La Salete, a igreja reconhece a aparição, mas eu, por mim, eu acho que aquilo não existiu. Mas é uma opinião própria minha, tá? Por causa do que aconteceu com tudo, até chegar no opúsculo condenado, né? Mas não tem problema quem acredita. Agora eu vou falar uma coisa para você, tá, gente? E para você, Eudes. Uma aparição que não é reconhecida pela igreja é muito complicado. A pessoa simplesmente fala, é só não acreditar. Não, não é só não acreditar. A gente tem que ver os frutos que está causando aquilo. Porque se você pegar os comentários nos vídeos, não só de Anguera, mas também quem divulga Medjugorje, o Ale Machado, lá,
Cara, 70% são sedevacantistas, são pessoas que caíram para o lado sedevacantista. E vou falar uma coisa para você que é sedevacantista. Se você morrer amanhã, você morre sem estar em comunhão com a igreja. Sabe para onde vai? Eu não vou ficar aqui falando, mas se você não tiver em comunhão com a igreja, meu filho, entendeu? Então tem uma certa responsabilidade também em cima disso. Pô, o cara é evidente, está divulgando isso, dá uma olhada no que está acontecendo com os fiéis, tá? E outra coisa, peregrinação não é conversão também, tá? Porque um dos aspectos é a conversão, se aquela aparição está causando conversão, tá? Conversão é converter protestante, ateu, como foi em Fátima. Naquele dia lá do sol lá, todo mundo se converteu. Agora, né, que tem milhares de pessoas que vêm, que vai em Medjugorje, que vai lá na Irlanda, lá esqueço o nome lá da Irlanda lá. Isso é peregrinação, já são pessoas convertidas, entendeu? Não é conversão. Tem uma coisa que eu queria dizer para as pessoas aqui interessante. Eu vou ter que recitar isso aqui, muita gente está comentando, e eu vou ter que falar. Primeiro, a Luz Bonilla lá, entendeu? Eu mesmo falo, por que eu não creio? A mulher disse que tem uma pena de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo vai perder tempo e dar pena para os outros, pelo amor de Deus. Tem umas coisas que não dá para entender. Tem uma outra revelação, que não vou falar onde é, que o cara diz que quem comanda o exército celeste agora é o anjo Itanael. Pelo amor de Deus, gente. Nome de anjo, nós sabemos 3, Miguel, Gabriel e Rafael. Se você está pegando gente aí que está ensinando dar nome de anjo, foge dessas pessoas. A igreja não dá nome de anjo, a não ser esses 3. Então, assim, é cada coisa que você vai escutando. Uma outra coisa, uma verdadeira aparição tinha que ensinar as pessoas a amar a igreja, defender o Papa, amar o Papa. Uma revelação que leva as pessoas a combater o Papa. Entendeu? Aqui uma pessoa escreveu assim, vocês dois vai se dar muito mal por estar perseguindo Nossa Senhora. Meu filho, eu sou consagrado de Nossa Senhora, nasci dia 12 de outubro. É cada coisa, só a misericórdia. Isso aí é o argumento sugestivo, né? Você está perseguindo a Santa Mãe de Deus. Esse argumento o protestante usava muito comigo no começo, quando eu falava que o Apocalipse já tinha se cumprido e não ia se cumprir mais, a grande tribulação. Você não acredita nas profecias? Pô, só tô falando que se cumpriu, é que acredito, entendeu? Isso é sugestivo, gente. Se eu falo para você que aquilo não é uma coisa do adversário, é porque eu não acredito que aquilo é mãe de Deus, tá? Vou falar uma coisa para você. Sabe quando eu tive a convicção que aquilo era obra do adversário? Até então, para mim, era coisa da mente do próprio vidente, talvez estava criando aquilo. Eu não estou julgando o vidente, gente, porque eu acho que o vidente também está sendo ludibriado. Estou sendo bem sincero aqui, de coração, tá, Eudes? Eu acho que assim como os fiéis são ludibriados, o próprio vidente também está sendo ludibriado nisso. Sabe quando eu tive a convicção, por exemplo, que ali era uma obra demoníaca? Quando foi revelado que Jesus Cristo apareceu primeiramente para a Virgem Maria. Cara, aquilo é ato de exclusividade, cara. Maria não... Cara, quando é que Maria vai querer exclusividade? Quem quer exclusividade é o demônio, gente. Pelo amor de Deus. Maria, tirando as bodas de Caná, que ela aparece ali intercedendo, Maria aparece nos evangelhos no momento que você nem espera, por trás de Jesus Cristo, alguém citando que ela está ali. Ela nunca quis exclusividade em nada. Maria era muito humilde. E o Evangelho de São Marcos, ele é muito claro. Ele usa o termo, Eudes, primeiramente. Jesus ressuscitou, primeiramente apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena, tá? Tá primeiramente. Se vem uma revelação dizendo que foi a Virgem Maria bem-aventurada, não é Maria, gente. Maria não iria contrariar o Evangelho de São Marcos. Não iria. Entendeu? E ela também ela não quer exclusividade, ela não precisa dessa exclusividade. Quem tinha que ter a noção que Jesus ressuscitou eram os discípulos mesmo, porque Maria já tinha a convicção que Jesus iria ressuscitar, entendeu? Então, ali, na questão da exclusividade, ali eu falei, isso não é da mente, isso é obra do adversário. Inclusive, Cris, eu queria fazer uma outra pergunta para você, mas antes de fazer a pergunta aqui, vamos recordar a questão que nós falamos do início a respeito de São José, que é uma coisa unânime na tradição que São José já tinha morrido. Inclusive, é bom recordar que São José é o padroeiro da Boa Morte, justamente que morreu do lado de Maria e do lado de Jesus. Por isso que ele é o padroeiro da Boa Morte. Agora, você consegue imaginar Nossa Senhora vindo do céu e falar que São José estava vivo na morte de Jesus?
Oh, meu Jesus amado, conta outra, porque essa não cola. E o pior é que você vê as pessoas dizendo, não, Nossa Senhora não mente, eu creio, Maria fala a verdade. Mas será que a Nossa Senhora está falando uma coisa dessa, contradizendo a fé da igreja? Contradizendo, exatamente. Mas vamos falar que quem proclamou isso daí foi o Papa Francisco, se eu não estou enganado, né? São José como padroeiro da Boa Morte, ele não vale. Depois do Concílio Vaticano II, é o antipapa que proclamou isso daí, né? Mas ele é justamente, né, padroeiro da Boa Morte, por quê? Porque exatamente ele morreu sem ver a vida pública de Cristo, né? E sem ver a paixão de Cristo, que ele sabia que aquilo ia acontecer, né? Porque todos, olha, a paixão de Cristo, a obra da redenção, até quem já tinha morrido estava aguardando no seio de Abraão, gente. Então, todo mundo, imagina, São José também estava aguardando aquela obra da redenção, e ele morreu sem ver aquilo, por isso que ele é padroeiro da boa morte, né? Tendo a certeza que aquilo ia acontecer, e não aconteceu. E aí vem a Nossa Senhora contrariar. Gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez aqui, eu não estou falando de vidente, não falando de pessoas. E, Eudes, vou falar uma coisa para você. Eu já convidei o vidente. Falei, vamos participar de uma live, eu coloco a minha posição, ele coloca a dele, qualquer vidente. Não estou falando de um específico. E o Frei Tiago, já falei para o cara, eu fui lá, Frei Tiago, participa aqui comigo de uma live para a gente colocar essa questão toda aí de La Salete, né? Não, cara, não aparece. Eu já propus, não precisa nem ser no meu canal, porque eles acham que eu estou querendo alavancar o meu canal. Olha só, cara, eu perco inscritos do canal falando sobre isso. Como eu quero alavancar? Eu não vivo de canal, gente, é minha profissão, eu trabalho em outra coisa. Cara, você convida, eles não aceitam. Em qualquer canal, ó, quer ir lá no canal do Paulo, Cristão de Verdade? A gente vai lá no canal dele, para não dizer que eu estou querendo alavancar o meu canal. E a gente se expõe à realidade. O porquê que eu não acredito, por que eu acho que é uma obra do adversário, entendeu? Por que eu acho que o próprio vidente está sendo ludibriado? Eu exponho. E aí a gente entra no. Inclusive, eu até queria que você comentasse para o pessoal aqui, Cris, justamente a respeito do Frei Tiago. Porque às vezes as pessoas vêm me perguntar, eu falo, meu Deus do céu, o Frei Tiago pode ser qualquer coisa, menos católico. Porque do jeito que o Frei Tiago é católico, meu Jesus, tem misericórdia na situação daquela. Queria que você expôs isso para as pessoas, você também conhece essa tristeza que é o Frei Tiago hoje. Eu nem sei nem se ele é frei, vou ser bem sincero, eu não conheço muita história dele não, cara. Eu tive contato com alguns vídeos dele falando sobre La Salete contra o Papa, né? Ele é sede vacantista puro, né, gente? Não, ali é só misericórdia de Deus, só misericórdia. Entendeu? Outra coisa que eu queria que você comentasse... Só concluindo, que eu entrei num atrito com ele sobre La Salete, que ele falou que o opúsculo de La Salete não foi condenado pela igreja. Eu mostrei que foi condenado, chamei ele para participar de uma live, né, para colocar, ele se recusou. Então, enfim, o que eu posso fazer? Né? Tristeza. Aqui, Cris, antes eu queria comentar com você, que é a minha última pergunta, mas eu quero avisar que eu vou formar você, a gente fazer umas lives, para a gente tirar dúvidas sobre os adventistas, principalmente sobre o livro Grande Conflito da Ellen White, a questão do sábado e domingo, porque só a misericórdia de Deus, umas asneiras daquela. Mas eu queria que você comentasse uma outra coisa. Na época do movimento Salvai Almas, mas também hoje está aparecendo de novo, era a famosa divulgação dos 3 dias de treva. E que você tinha que colocar um lencinho, tinha que ser a vela benta, vela de cera virgem. Se não tivesse aquela vela, que se fala, ia acontecer não sei o quê. E aí, inclusive, cara, atribuir isso à Beata Ana Maria Tagia, eu fui pesquisar, não tem nada. Atribuir a São Padre Pio, depois o pessoal do catequista publicou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Queria que vocês explicassem. Eu perguntei uma pessoa, tem um padre amigo que defende esses 3 dias de treva, fiquei umas 2 horas conversando com ele. Eu perguntei, padre, qual é a base doutrinária, teológica da escatologia para esses 3 dias de treva? O catecismo não fala. Os documentos da igreja não há nenhum que fala. A tradição da igreja, eu não conheço um santo doutor que escreveu sobre qual é a base. Porque aí quando a gente cita isso, mas o padre Gabriel Vida Verde falou, não sei quem falou, tá, eu respeito a opinião, o padre Gabriel Vida Verde é meu amigo, eu tenho o zap dele, respeito a opinião, mas qual é a base que nós temos de escatologia para citar uma coisa dessa? Eu queria que você colocasse para o povo aí. Nenhuma, para falar a verdade, escatologicamente não tem nenhuma a respeito disso, vou ser bem sincero, tá? Agora, essa questão dos 3 dias de trevas, vários místicos não católicos
também divulgaram isso. Então, não é uma coisa que surgiu no catolicismo, não. Vou ser bem sincero, tá, gente? Tem místico aí que é espírita que fica divulgando isso daí. Né? Então, eles ficam atribuindo toda hora um santo diferente. Né? Sobre o santo, eu só conheço a atribuição ao Padre Pio. E eu li ali a questão dos 3 dias de treva, gente. Se realmente aquilo veio do Padre Pio, já era para ter acontecido em 1950. Está lá datado. É a mesma coisa La Salette. Quem está falando de La Salette aí? La Salette está datada, gente. Até mesmo a segunda versão. Tem data para acontecer. 1845, acho que não tem, está datado. Era no reinado de Napoleão III. A vidente cita. Então, se realmente aquilo é verdade, já era para ter acontecido, entendeu? Aí eles pegam só o trechinho ali, minha câmera aqui está embaçando, só pega o trechinho ali, tira dos 3 dias de trevas e não leem o resto. Né? Mas eu não sei, todo mundo fala que isso é apócrifo, viu? Para falar a verdade. Todo mundo fala que isso é apócrifo, que não é atribuído a santo nenhum, né? Exatamente. E eu fico nessa. O que eu conheço é do Padre Pio, e eu analisando ali já era para ter acontecido em 1950. Né? Então, aí você percebe, Cris, vamos pegar aqui, eu estou até aqui na minha mão, o Catecismo da Igreja Católica. O perigo que as pessoas querem, eu vou usar uma palavra pesada, mas é saber mais do que a Igreja. Então, assim, hoje as pessoas metem o pau no Papa, mas se você discordar do vidente que ela segue, ela quer fuzilar você. Entendeu? Como eu te mandei aquele áudio do cara chamando Daniel de Satanás. Você é um Satanás, esse Papa é um Satanás, mas o vidente tal é um santo. Você percebe a gravidade, o fanatismo que gira nisso? E aqui eu conversei com o missionário naquele dia lá, lamentável o que aconteceu com ele, o que os católicos fizeram com ele, tá, gente? Tá? Além das ameaças que ele recebeu, vinda lá, né, da aparição lá, recebeu ameaças, tá? Ele recebeu ali não vou nem falar ameaça, uma perseguição dos próprios católicos do próprio canal, gente. Então, lamentável o que fizeram com ele por ele ter exposto uma opinião. E, ó, vou falar uma coisa para você, Eudes. Meus vídeos é tudo público, tá? Quem quiser pode usar meu vídeo no que quiser, refutar, quer usar para outra coisa, quer fazer meme, faça, tá? Quer me chamar de herege, me chame. Quer me chamar de falso profeta, me chame. Eu venho e mostro a verdade aqui. Eu não tenho problema com isso daí, não. Está dentro do âmbito religioso. O falso profeta está dentro do âmbito religioso. Se você não é um verdadeiro profeta, é porque você é um falso profeta, ué. Entendeu? Então, assim, ameaçar, tá? Já me chamaram de tudo, de herege, de protestante, de falso profeta, vagabundo, já me chamaram de tudo, cara. Já me chamaram de tudo. Eu só meti processo de uma pessoa que me chamou de pedófilo, é outra coisa, entendeu? Então, agora, nesse negócio aí, cara, dentro do âmbito religioso, me chama o que quiser que eu venha aqui e mostro no vídeo, porque eu não sou. É simples, cara. Inclusive, eu quero encerrar essa live, Cris, agora nós estamos chamando no final, te pedir para você falar só, comentar uma coisa ainda importante ser comentada, porque é o seguinte, aliás, esse foco que eu queria que você colocasse isso bem claro para o pessoal. Quando a gente diz que Pedro não é Pedro e que a igreja caminhará sem Pedro, você consegue imaginar Nossa Senhora falando uma coisa dessa? Não, é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Aliás, a igreja que caminha sem Pedro, eu já falei, já existe. Sim, se chama protestantismo. A igreja que caminha sem Pedro se chama protestantismo, né? Então, enfim, se realmente isso acontecer um dia, como também, o pessoal prega que um dia a Eucaristia vai ser tirada, com aquele livrinho do Padre Gobi lá, né? Um dia a Eucaristia vai ser tirada, isso é um absurdo, é heresia pura, gente. A Eucaristia é eterna até a vinda de Cristo. Na época do Império Romano, reinado de Diocleciano, os católicos, eles faziam a missa dentro das catacumbas, em cima do túmulo de um santo. Mas não deixaram a Eucaristia de lado. Você acha que vai deixar um dia, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, eu queria que você comentasse no final, que muita gente questiona, o livro do Padre Gobi, que muita gente usa, inclusive, eu vou citar o caso, Cris, porque assim, é um padre amigo. O Padre Francisco Amaral, que é um padre que prega muito sobre Nossa Senhora, eu fui lá visitar ele pessoalmente, que a gente fez uma conversa de 2 horas sobre Garabandal, porque eu não acredito, levei meus questionamentos para ele,
e ele estuda muito sobre Garabandal, eu vou, padre, a minha posição é essa, e essa, e essa, e essa. A gente é muito amigo, a gente conversa muito por telefone. E ele me disse que o padre Bob uma vez falou num vídeo que Jesus voltaria no ano 2000. Que 2000 era a volta, quer dizer, e não voltou nem para ele, que ele morreu bem depois do 2000 ainda. Então, assim, eu queria que você comentasse a respeito desse livro do padre Bob e aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. O conhecimento, esse eu não tenho conhecimento do conteúdo em si, porque eu não li o livro, o que eu tenho conhecimento é o que eu vejo os próprios pregadores divulgando, principalmente o Anderson Reis, né? Anderson Reis, que eu já convidei também para uma live, também não quer, né? Não quer, tá, beleza, entendeu? Então, assim, o que eu sei desse livro é que esse livro também não é reconhecido pela igreja, exatamente por ter esses tipos de esses problemas. Cara, é heresia você falar que um dia a Eucaristia vai... principalmente a questão da Eucaristia, né? E eu nem sabia dessa história que você falou aí, que era para Cristo ter voltado no ano 2000. Cara, então, assim, o que fala a própria Bíblia Sagrada? Se o cara fala uma profecia e não se cumpre, porque é o quê? É um falso profeta, entendeu? Então é muito simples analisar isso daí, tá? Mas assim, aí seria temerário também eu falar alguma coisa em cima do conteúdo do livro, porque eu não li o livro, né? La Salette eu li tudo. Cara, eu li e reli de trás para frente para entender La Salette, né? Nesse caso aí eu não li exatamente, só acho que... Aí eu peço você que depois você deixa para a gente aqui essa condenação do Santo Ofício, porque eu preciso dela, e para me indicar para as pessoas que a gente está aqui, ó, a condenação dessa ideia, porque, inclusive, essas galera que seguem essas revelações, entre aspas, surgindo agora contra o Papa Francisco, estão usando La Salette para dizer, não, aqui, ó, a igreja está eclipsada, e infelizmente é o que nós estamos acompanhando. É um tempo de confusão tão terrível que as pessoas não conhecem o catecismo da Igreja Católica, esse aqui, mas conhece todas as profecias, não sei das quantas, é impressionante como que os católicos gostam de ler essas coisas e não gostam de conhecer a própria doutrina da igreja. É triste a gente ver a situação dessa. Não é só isso, não, viu? O Cabra ele nunca leu História Eclesiástica, ele nunca leu as homilias de São João Crisóstomo, sabe? Ele nunca leu o Santo Irineu na Carta contra Heresias, sabe? Nunca leu os trabalhos da patrística e fica aí se pegando em La Salette. Isso é lamentável, sabe? Isso é lamentável. Se você lê ali Estromata de São Clemente, se você lê Eusébio de Cesaré, História Eclesiástica, se você lê as homilias, principalmente 7.5, 7.6 de São João Crisóstomo, você nunca vai cair no apocalipse futurístico. Nunca, 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 nunca. Porque ali é uma explicação detalhada do que seria isso aí. Não queria cair nessas falsas aparições também. Eu não me lembro se eu respondi a sua última pergunta. Eu esqueci que você não, respondeu. Aí, Cris, assim, eu queria dizer isso para as pessoas, sabe? Como que o católico hoje, gente, pelo amor de Deus, e o que mais dói é que você vê, os protestantes estão retornando para a Igreja Católica por causa da patrística, graças a Deus, e enquanto você vê os católicos se perdendo em profecias, que só Jesus na casa não tem nada de profecia, porque não conhece a beleza da sua própria fé. É triste a gente ver uma situação dessa. Triste. Entendeu? Triste. Depois eu vou mandar para você, então, eu mando pelo WhatsApp o link exato ali da condenação que o Santo Ofício fez, tá? Tá lá digitalizado, tudo bonitinho no site do Vaticano a respeito de La Salette, isso é muito importante. E se você puder apresentar isso daí, você que tem mais acesso, professor Felipe de Aquino, e, enfim, outros padres também, isso seria interessante. Eles não podem negar o que o Santo Ofício condenou, entendeu? Sim, eu faço questão, Cris, porque eu sempre falo, tem um menino falando aqui comigo assim, você sabe mais que o professor de Aquino. Não, gente, na igreja ninguém sabe tudo. A igreja que tem a plenitude da verdade. O nosso papel é conhecer o que a igreja ensina e se curvar diante do ensinamento dela. Ela é coluna e sustentável da verdade. 1 Timóteo 3,15, não somos nós a coluna da verdade. Nosso papel é obedecer o que a igreja diz. Então, assim, é triste. E aí as pessoas vão usando, cara, cada coisa. O padre fulano, o padre cicano, não sei quem, não sei quem. Não. Entendeu? Assim, como que para poder justificar certas coisas se usa o nome de padre, disse daquilo, e apareceu. E não tem base para isso na nossa doutrina. Então, assim, eu fico triste, cara, porque
Essa semana mesmo o Thiago me disse do canal Católico Verdade, quando ele postou um vídeo sobre a mulher lá da pena de São Miguel Arcanjo. A mulher disse que vê as aulas do purgatório, não sei o quê, e falou que a igreja não precisa de papa, não precisa de hierarquia, que nós somos igreja. Igualzinho o pensamento protestante. Aí já é gente que cai matando. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é umas coisas, cara, que você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus. E aqui, Cris, eu tenho que falar de mim, porque eu sou membro do movimento carismático, e graças à renovação carismática, essa falsa profecia expandiu, porque o carismático tem essa curiosidade de conhecer esses trem e não se aprofunda no que deveria aprofundar, que é na doutrina da igreja. É triste a gente ficar sabendo de umas coisas dessas. Muito triste. Inclusive, eu quero pedir você depois, cara, para a gente fazer também uma live sobre o falso arrebatamento protestante. Por quê? Porque isso começou a ser usado dentro da igreja. Eu estou vendo pregadores católicos pregando a mesma ideia do arrebatamento protestante, do arrebatamento pré-tributalista, que a igreja será levada antes da grande tribulação. Virou um milenarismo dentro da igreja. É o fim da picada uma coisa dessa. Então, assim, Deus abençoe você. Que São José vai falar. Não, só uma coisa, tomem cuidado, tá, gente? Principalmente quando a pessoa sai do protestantismo e entra no catolicismo para agarrar aquilo como troféu, tá? Porque a pessoa precisa se converter, porque assim, é um processo de conversão, tá? Muitas pessoas saem do protestantismo, o protestantismo acaba não saindo deles, e eles trazem essas doutrinas para dentro da igreja católica, tá? Não estou falando todos, não, tem vários. A maioria dos bons católicos foram protestantes também, né? Até eu conheço muitos, mas tem muitos aí que eu conheço que o protestante que é só mais uma igreja, tá, meu gente? Então tem que tomar cuidado com isso aí também, tá? Então, né, a gente tem que analisar tudo e reter realmente o que é bom. Eu disse muito obrigado nisso, cara. Nada. Gente, vocês podem seguir o Cris aí, eu vou deixar o link do canal dele embaixo depois na descrição do vídeo. Cris, Deus abençoe você, meu irmão, que Nossa Senhora te proteja. Juntos na caminhada e, uma live sobre o falso arrebatamento, uma sobre os advertidos do sétimo dia, para nós tirar as dúvidas desse povo. Quero fazer uma com você sobre a questão do apocalipse preterista, que você estuda muito esse assunto, para esclarecer muitas pessoas aqui, beleza? Sim, já está marcado. A correria é grande, mas Deus vai... Já falei que a próxima live que ele fala sobre o Apocalipse, o Robson vai participar junto, que a gente tem um curso lá no meu canal, que o Robson e eu, nós fizemos um curso completo do Apocalipse. E agora, por favor, mais uma vez, quem puder lá se inscrever no meu canal Hora do Macabeus, no canal do Robson 2.0 e no novo canal Escatologia Preterista, por favor. Cara, a gente está precisando mesmo de inscritos, porque a aparição mariana, falar sobre a aparição mariana não está inscritos, tá, gente? Infelizmente. Ótimo. E aí, Cris, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar depois o Robson lá, a gente pode fazer assim, eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo. Bem, beleza? Eu vou ser o aluno. Deus abençoe. Que Nossa Senhora te proteja. Com Deus. Tá, tchau.